Olá, amigos, boa noite, sejam bem-vindos à continuidade da análise do nosso livro de Direito Tributário. Essa análise tem sido feita capítulo a capítulo e a gente tem falado sobre quais são os aspectos mais importantes do livro no tocante principalmente a quem se prepara para concurso público. Nós vamos hoje abordar o capítulo de número 6, que é o capítulo que trata de responsabilidade tributária. A rigor, a gente não muda completamente o tópico que a gente vinha analisando no capítulo anterior. Porque no capítulo anterior nós falamos de obrigação tributária. E no tocante à obrigação tributária, nós analisamos diversos aspectos, inclusive o aspecto subjetivo. Quais são os sujeitos que estão em torno da obrigação tributária? O sujeito ativo e o sujeito passivo. E é nesse capítulo que a gente aprende que o sujeito passivo em direito tributário pode ser um contribuinte ou um responsável, sendo contribuinte quando tem relação pessoal e direta com o fato gerador do tributo, e sendo responsável quando, sem revestir a condição do contribuinte, ou seja, sem ter relação pessoal e direta com o fato gerador do tributo, sem ter praticado o fato gerador do tributo, ele tem uma obrigação decorrente de lei. Então, na realidade, quando a lei escolhe uma pessoa que não foi aquela que praticou o fato gerador do tributo e a obriga a fazer o pagamento, e lembrar que essa pessoa não pode ser um estranho ao fato gerador, tem que ser uma pessoa que tem um vínculo ao fato gerador, aí a lei está criando a figura do responsável. O exemplo mais clássico é do imposto de renda pessoa física, no tocante à obrigação que tem a fonte pagadora de reter na fonte o imposto de renda incidente sobre os pagamentos que realiza e fazer o recolhimento desse imposto de renda retido na fonte para os cofres públicos. Então, na realidade, quem pratica o fato gerador do imposto de renda é o empregado que recebeu salário, porque o fato gerador do imposto de renda é receber rendimentos, não é pagá-los. Só que a fonte pagadora, que é quem paga, obviamente tem uma relação, tem um vínculo. Não é uma relação pessoal e direta ao ponto de ter praticado o fato gerador uma vez que a fonte pagadora está pagando e não recebendo rendimentos. Mas como a lei, para facilitar a cobrança, diz que é a fonte pagadora que vai ter que recolher e não o cara que recebeu o pagamento, nós estamos diante de um caso de responsabilidade. Isso foi estudado quando a gente comentou o tema obrigação tributária, só que agora a gente vai entrar no buraquinho, lá na gruta, como Alice no País das Maravilhas. A gente vai agora olhar de uma maneira mais ampla para o aspecto específico responsabilidade tributária. O nosso livro trata do tema responsabilidade tributária, como nós comentamos, no capítulo 6. E já de cara, quando vai falar das modalidades de responsabilidade, eu chamo a atenção ao tema que é mais cobrado sobre responsabilidade tributária no Brasil, que é a responsabilidade tributária nos casos de substituição tributária. O CTN vai falar da substituição tributária para frente e substituição tributária para trás. O CTN, não, desculpem, a Constituição Federal traz um aspecto referente à substituição tributária para frente, e a doutrina e a legislação toda dos tributos brasileiros prevê essas duas possibilidades de substituição. De cara, vamos separá-las, né? A gente fala de responsabilidade tributária para trás, fundamentalmente, nas cadeias de produção e circulação de mercadorias, que são caracterizadas pela concentração. Você tem muitos fornecedores de leite vendendo leite para uma fábrica, como por exemplo, uma empresa como a Parmalat, tomou. A Parmalat compra de um monte de gente e ela faz um conjunto de vendas logo depois. Então veja, na cadeia de produção e circulação de iogurtes, de laticínios em geral, há uma concentração, muitos fornecedores para uma empresa só. Vejam que cada vendedor de leite para a Parmalat, cada vendedor pratica o fato gerador do ICMS, que eu vou aqui chamar de ICMS 1. O número 1 aí vai se referir a todas as vendas feitas na Parmalat. Então, ICMS 1 é praticado, tem vários ICMS 1 de cada um dos pequenos produtores rurais que vendem para a Parmalat. Quando a Parmalat vende o iogurte, ou vende o queijo, ou vende o leite mesmo, ela vai praticar o fato gerador do ICMS 2. Então, nas condições normais de temperatura e pressão, o ICMS 1, que é devido, que é referente às vendas feitas à Parmalat, esse ICMS teria que ser pago lá no banco pelo sujeito que vende a Parmalat. Eu digo pago lá no banco porque a gente sabe
que o cara transfere o encargo para outra pessoa, né? Mas a venda de mercadoria sujeita ao ICMS tem como contribuinte o vendedor e não o comprador. Então cada um dos produtores rurais teria que recolher o ICMSzinho de cada operação que faz com a Parmalat. Aí o poder público percebe, pô, é muito contraproducente a gente ficar sujeito a ter que fiscalizar cada uma dessas milhares de vendas feitas à Parmalat. Seria tão mais fácil que a gente pudesse cobrar da Parmalat todo o ICMS sobre as vendas que lhe são feitas. Então a Parmalat iria pagar como substituta o ICMS das operações referentes aos vendedores de leite para ela, né? Então todas as operações que ficaram para trás, vão ser objeto da substituição tributária. Para trás, porque se a gente pegar a cadeia produtiva, você tem fulano vendendo leite para Parmalat, Parmalat vendendo seus laticínios para supermercados. Então, quem está nas primeiras posições da cadeia produtiva está para trás, né? Porque a cadeia vai andando para frente até chegar ao consumidor. Então, quem ficou para trás, no caso os fornecedores para Parmalat, foram substituídos. A Parmalat é substituta quanto ao ICMS 1, que é o da venda que lhe é feita. Quanto ao ICMS 2, é a Parmalat que vai recolher também, mas só que na condição de contribuinte, porque no ICMS 2 ela vende, e o contribuinte é o vendedor. Então, a Parmalat vende e paga o ICMS 2 como contribuinte. Mas sobre as compras que ela fez, ela também vai pagar o ICMS, só que na condição de responsável, substituta tributária. Cuidado, porque muita gente inverte, fica achando que essa é a substituição tributária para frente, porque vê que quem está pagando o tributo relativo às operações objeto de substituição, foram das vendas para a Parmalat, quem está pagando é uma pessoa que está mais à frente na cadeia produtiva, que é a Parmalat. Mas não, a substituição é para trás, porque o que foi objeto da substituição, o que foi substituído foi o cara que ficou para trás, aquele cara que vendeu para a Parmalat. Essa substituição tributária para trás, ela não dá problema na jurisprudência, não dá problema algum. Sabe por quê? Porque todo mundo fica satisfeito com ela. O cara que vende para a Parmalat está satisfeitíssimo, porque não vai ter a burocracia de recolher tributo. Ele já vende pelo valor que quer receber, sem considerar ICMS. Muito bom para ele. A Parmalat, numa olhada rápida, parece para a gente que ela está sendo prejudicada porque vai pagar o ICMS tanto 1 quanto 2. Só que lembre, ela é uma das maiores beneficiárias. Afinal de contas, se não fosse a substituição, quando a Parmalat comprasse a mercadoria, ela ia pagar mais caro, já incluído o ICMS 1. O ICMS 1 já oneraria a Parmalat antes de ela fazer a venda. Sendo desta forma, com substituição, ela compra sem ICMS e só vai ter que pagar o ICMS, tanto 1 quanto 2, quando vender para alguém. Então ela já recebeu o dinheiro e recolhe os ICMS da cadeia produtiva. Então, Parmalat não reclama porque fica com mais dinheiro em caixa, o dinheiro pode girar. Quem foi substituído não reclama porque pode vender sem a burocracia de ter que recolher o tributo. E o Estado só tem um pequeno prejuízo, né? Pequenininho, que é o de receber só depois, que quando a empresa vende para a Parmalat não recolhe logo, só quando a Parmalat receber. Então seria um pequeno, não é nem prejuízo, é desvantagem, certo? Mas ele tem uma grande vantagem porque é muito mais fácil fiscalizar só a Parmalat do que fiscalizar cada um dos seus vendedores. Essa é a substituição tributária para trás. A substituição para frente é exatamente o contrário do que a gente está falando. Se a substituição para trás ela tem lugar fundamentalmente nas cadeias em que há concentração, muitos fornecedores para um só adquirente, a substituição para frente é ao contrário, em que você tem uma coisa que eu adoraria que acontecesse comigo, mas não consigo, que é a capilaridade. Você tem uma pessoa está vendendo, a indústria vendendo para um monte de gente. O grande exemplo disso, os grandes exemplos são as cadeias produtivas de bebidas e combustíveis. Vejam, uma só fábrica da Ambev, fornece cerveja para diversos distribuidores. Cada um dos distribuidores fornece cerveja para diversos bares e restaurantes. Cada bar e restaurante vende para felizes consumidores. Então uma fábrica só alimenta, tá? Milhões de consumidores. Aí a ideia vai ser ao contrário. Veja, o fisco quer pegar o nó de onde vem ou para onde vão a maioria das operações. No caso da Parmalat, ela viu. O fisco viu que tem muita gente vendendo para a Parmalat, então eu vou pegar aqui esse nó que eu consigo cobrar sobre todas as operações anteriores. Nesse caso, não. O nó principal é a Ambev, de onde estão saindo todas as operações, milhões de operações lá na ponta. Então eu cobro da Ambev o ICMS da venda dela, contra o ICMS da venda dela, tudo normal. Afinal de contas, se ela vendeu, ela já seria contribuinte.
E vão cobrar também o ICMS da venda da distribuidora para o restaurante e o ICMS da venda do restaurante para o consumidor. Então, a Ambev vai pagar o ICMS 1, que é das vendas que ela faz para a distribuidora, vai pagar o ICMS 2, que é das vendas das distribuidoras para os bares e restaurantes, e o ICMS 3, que é da venda dos bares e restaurantes para os consumidores, certo? Então, quanto ao ICMS 2 e ICMS 3, percebam que a Ambev vai pagar como substituta, vai substituir esses consumidores. Esses distribuidores e esses bares e restaurantes. Então, a substituição para frente, vejam, por que ela é chamada para frente? Porque a Ambev vai pagar o ICMS relativo a todas as operações que vão ocorrer para frente. É contribuinte do ICMS 1, mas é responsável pelo ICMS 2 e ICMS 3. Houve muita discussão sobre essa substituição tributária para frente. Muita confusão. Porque, como eu falei para vocês, ela é exatamente o contrário da substituição para trás. Em tudo. Inclusive na felicidade. Se na substituição para trás estava todo mundo alegre, quem vende para a Parmalat é alegre porque vende sem pagar tributo, a Parmalat é alegre porque não tem que desembolsar grana antes de vender a mercadoria, aqui é o contrário. O tributo tem que ser recolhido antecipadamente. Então, quando a Ambev vende para o distribuidor, já vende a bebida, incluindo o ICMS todo da cadeia produtiva. ICMS, inclusive o ICMS 2, cujo fatiador ainda não aconteceu, porque o ICMS 2 só vai ter fatiador quando a distribuidora vender para o bar, e o ICMS 3 está bem distante de acontecer. Aí o fisco percebe, é quase impossível para ele fiscalizar a ponta da cadeia produtiva. Mandar o fiscal para o bar, o fiscal lá estressado, cara, 3 fatiadores aí bem geladinhos, 2 fatiadores aqui, e o fiscal tem que olhar para essa operação de ponta. Então o que se faz? Se cobra o ICMS todo antecipado. Houve uma grande discussão se poderia haver essa cobrança antecipada. O judiciário disse que sim, poderia. É um recolhimento cautelar de tributo, se faz por cautela, do mesmo jeito que em direito penal existe uma prisão temporária, uma prisão cautelar que pode ter entre seus fundamentos, por exemplo, um dos seus motivos é garantir a futura aplicação da lei penal. Deixa esse cara preso, porque se não deixar, ele for condenado no fim, ele terá fugido. Aqui em direito tributário é recolhimento cautelar para garantir a futura aplicação da lei tributária. Vai ter uma venda lá no bar um dia, eu já cobro antecipado aqui, porque não vai ter como o cara lá na ponta sonegar. Então foi feito dessa forma. Substituição tributária para frente, foi considerada constitucional e depois, inclusive, é uma emenda à Constituição que colocou no texto da Carta Magna um parágrafo 7º, lá no artigo 150, que autoriza expressamente que a lei atribua ao sujeito passivo de obrigação tributária a responsabilidade pelo recolhimento de tributo cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. A magistrada ou promotora aqui, sempre presente nas nossas aulas, já disse que o problema é a substituição para frente, porque ninguém fica feliz, né? A felicidade é o contrário, porque ninguém gosta de tributo recolhido antecipadamente. A distribuidora já cobra com o imposto todo incluído. A distribuidora depois revende para o bar com o imposto todo incluído já na operação. E isso faz com que as pessoas percam dinheiro para o seu fluxo de caixa. Então foram para a justiça, o judiciário disse que a substituição é constitucional, a Constituição foi emendada e passou a prever expressamente essa substituição, e a discussão que ficou mais tempo para ser resolvida, muito tempo, foi a questão referente à restituição. Porque vejam, na substituição tributária para trás, quando o pagamento vai ser feito pela Parmalat, o fato gerador que está sendo objeto da substituição, que são os fatos que estão para trás das vendas da Parmalat, já aconteceram. Você já sabe exatamente quais os valores exatos a pagar. Tudo certinho. Substituição para frente não, o tributo é recolhido antecipadamente. Vejam que quando a Ambev vende a cerveja para a distribuidora, não há como saber exatamente por quanto cada garrafinha daquela vai ser vendida num bar, como vai ser vendida num supermercado. Pode ser vendida no bar do Zezinho, da esquina. Uma long neck vendida por R$3. Mas pode ser vendida essa mesma long neck numa boate mais tampa da cidade. Você usa a palavra tampa aí da sua cidade para falar do top? A boate mais top da cidade, um adjetivo mais atual. Essa mesma cerveja pode ser vendida por R$18,
certo? Então, como é que se vai adivinhar por quanto vai ser vendida cada uma dessas garrafinhas? Faz-se um cálculo, que está explicado lá na Lei Complementar 87, de valor agregado e adicionado em cada etapa da cadeia produtiva, e se chega a um valor que é, na prática, um valor médio, né? Você vai dizer, normalmente essa garrafinha é vendida por R$ 5, mas na prática, em alguns lugares ela é vendida por 3, em outros lugares é vendida por 18, certo? Então, cobra-se um valor que você não tem certeza se vai ser o valor final. Aí o que que acontece? O bar do Zezinho fica vendendo a cervejinha por R$ 3, quando na realidade o tributo que já foi pago antecipadamente foi pago calculando que a venda ia ser por R$ 5. Então se pagou o tributo a mais. E isso está nas costas de quem? Do Zezinho. Porque quando a Ambev vende para a distribuidora calculando o tributo sobre 5. Quando a distribuidora passa por bar, calcula sobre 5. Quando o bar vem por 3, aí o bar ficou com o ônus total. Aí houve muita discussão. Aqui, claro, a gente está fazendo um mero resumo. Houve 2 ações de inconstitucionalidade. No começo, o Supremo disse que não tinha ajuste, não haveria direito a essa restituição. E mais recentemente, bem recentemente, foi que o Supremo disse: olha, agora o ajuste vai ser feito. Quem vendeu a bebida, aí no caso a cerveja, por um valor abaixo, vai ter o direito de compensar esse valor que pagou a menos com seus débitos futuros. Tem direito a restituir, vamos dizer assim. Quem vendeu a mais vai ter que fazer a complementação. O Supremo só julgou o caso da restituição porque foi o que chegou lá. Mas, obviamente, se cabe ajuste quando a venda é feita menor, deve caber o ajuste também quando a venda é feita a maior. Ok? A Mirella, inclusive, foi por isso que o STJ decidiu que o substituto tem direito a repetir o que extrapolou. Exatamente. Agora, só um detalhe. Quem tem direito a repetir o indébito não é o substituto, é o substituído, certo? Porque vejam, se a Ambev, preste atenção nisso, se a Ambev vendeu a cerveja e já recolheu o ICMS todo, a Ambev recolheu o ICMS todo, tá? Sobre R$ 5. Quando chegou lá na ponta no Zezinho, a cerveja foi a ele vendida já com encargo do ICMS. Porque a Ambev está com o pepino na mão, recolheu sobre 5, mas na realidade ela já repassou esse ICMS sobre 5 para a distribuidora, que repassou para o bar. Então, quem está com o impacto do tributo agora é o substituído. Lembra que o substituto é a Ambev, porque recolheu um tributo que não é relativo ao fato tirador que ela praticou. Se não fosse a substituição, quem teria que pagar o ICMS da venda para o consumidor seria o bar do Zezinho. Certo? Então o bar do Zezinho foi substituído pela Ambev. Se a gente disser que o substituto que a Ambev vai pedir restituição, o que é que vai acontecer? A Ambev vai repetir um tributo, receber de volta um tributo, que quem arcou no final das contas foi Zezinho. Por isso que a Lei Complementar 87 diz que o pedido de restituição é feito pelo substituído e não pelo substituto. E é um caso bem interessante, porque normalmente quem pede restituição é quem fez o pagamento lá no banco. E quem está com a guia do pagamento lá no banco é a Ambev. Só que quem está com o tributo nas costas, sofreu encargo, é o substituído. Tá? Então é o substituído que faz o pedido de restituição. Perfeito? Então, cuidado com esse aspecto. Agora, indo mais à frente, a gente falou aqui da substituição tributária e peço atenção especialíssima ao tópico do livro que trata dessa matéria, no item 6.4, a partir da página 393, todo mundo tem que ler tudo com muita atenção até o final do tópico, tá? Depois o CTN vai começar a tratar de responsabilidade por sucessão. Aí é CTN já. A matéria que eu acabei de citar é fundamentalmente tratada pela Constituição, no artigo 150, parágrafo 7º, e, claro, pela lei de cada um dos tributos. Eu dei o exemplo do ICMS, que é o exemplo que gera mais discussões no Brasil. Agora, indo para o CTN, a disciplina da substituição tributária, desculpe, da responsabilidade tributária, ela é feita dividindo essa responsabilidade em 3 grandes blocos. Responsabilidade por substituição, desculpe, responsabilidade por sucessão, substituição acabei de falar, né? Por sucessão, depois responsabilidade de terceiros e depois responsabilidade por infrações. Na parte de responsabilidade por sucessão, eu costumo até nas minhas aulas brincar dizendo assim, olha, todas as regras que aparecem na parte do código que trata de responsabilidade por sucessão são regras que se baseiam na teoria do cachorrinho. Só para lhe ajudar a memorizar.
É como se o Estado fosse um cachorro com o faro aguçado para sentir o cheiro de onde está o dinheiro, onde está a manifestação de riqueza. Ele vai cobrar de quem tem grana para pagar naquele momento. Então qual vai ser a lógica? Se Francisco é proprietário de 2 imóveis na área urbana do município de São Paulo, Francisco é contribuinte do IPTU, ele está com a manifestação de riqueza nas mãos, que é o imóvel, que são os imóveis, e o IPTU vai ser cobrado pelo município a Francisco. Se Francisco morre, não é mais pessoa para o direito, não tem mais direitos e obrigações, o patrimônio, claro, pelo princípio da Saizinha, ele se transfere imediatamente para os sucessores. Mas vocês sabem que os sucessores não podem pegar lá, os 2 filhos de Francisco não podem chegar lá e pegar os imóveis para ele e fazer o que bem queira. Tem que abrir um processo de inventário. Porque talvez Francisco não tenha só 2 filhos. Quantas vezes no inventário aparece um filho que ninguém sabia que existia? Então vamos fazer um processo de inventário. Durante o processo de inventário, o espólio, que é o conjunto dos bens e direitos, é ele que responde pelos débitos tributários. O CTN diz que o espólio é pessoalmente responsável pelos tributos devidos pelo decurso até a data da abertura da sucessão. E olha que coisa interessante. O CTN trata como pessoa, diz que é pessoalmente responsável quem tecnicamente não é pessoa. Pessoa, na realidade, é titular de direitos e obrigações. Pessoas têm patrimônio. O espólio não. O espólio é um conjunto de bens e direitos que é de propriedade de alguém. O espólio é objeto de direitos sucessores. Então ele não é tecnicamente uma pessoa. Só que o direito tributário é esse grito de independência. Trata como pessoa por um motivo bem simples. Se a gente disser que o espólio não pode responder, não é pessoa, o cachorrinho está sentindo o cheiro do dinheiro. O cheiro do dinheiro está onde? O patrimônio está no espólio, então ele vai atrás do espólio. Se a gente disser não pode cobrar do espólio porque não é o sucessor, teria que cobrar de quem? De quem é proprietário daqueles bens. São os sucessores. Só que os sucessores não têm a disponibilidade ainda dos bens. Os bens, eles não têm ainda o formal de partilha, não podem fazer o que quiserem com esses bens. Então, se ele não tem aqueles bens, não seria razoável cobrar daquelas pessoas que podem nem ter patrimônio para pagar. O patrimônio que elas vão ter vão ser aqueles bens. Teoricamente, tecnicamente, eles são proprietários já, mas não têm disponibilidade. Então, o fisco ficaria da morte do sujeito até o fim do processo de inventário, que às vezes dura muito, sem poder cobrar de ninguém, iria decair do direito de lançar tributo. Então, o CTN diz que o espólio é pessoalmente responsável pelos tributos devidos pelo decurso até a data da abertura da sucessão. Certo? Então vejam que o cachorrinho cobrou de Francisco, Francisco morreu, foi atrás do espólio. Se o espólio foi repartido, já está nas mãos dos sucessores, oficialmente, já se pediu o formal de partilha, o dinheiro está nas mãos de quem? Agora do sucessor, então o cachorrinho vai para onde tem dinheiro. Patrimônio agora está nas mãos dos sucessores, então vai cobrar dos sucessores. Então cobra de Francisco, morreu, cobra do espólio, reparte o espólio, cobra dos sucessores. É essa a lógica adotada em todo o capítulo. O CTN, claro, em primeiro lugar, ele trata da sucessão por ato inter vivos. Aquela regra bem conhecida, né? Quem adquire um imóvel é sucessão inter vivos, né? Então, adquirir um imóvel, eu passo a ser devedor dos tributos pendentes sobre esse imóvel. Então, se havia débito de IPTU desse imóvel, eu, adquirente, agora sou responsável. Se havia débito de taxa pela coleta domiciliar de lixo quanto a esse imóvel, o comprador, que é o sucessor tributário, também é responsável. Essa regra mostra que a obrigação tributária se assemelha àquilo em que em direito privado a gente chama de obrigação propter rem, que é uma obrigação que fica vinculada à coisa. Vejam que eu, Ricardo, era devedor de IPTU, vendi o imóvel para João, agora João passa a ser o devedor do IPTU, certo? Esse foi o raciocínio sempre adotado, tá? Quem adquire passa a ser devedor do IPTU por conta da regra do artigo 130 do CTN, que tem 2 exceções. Só que, muita atenção, recentemente o Superior Tribunal de Justiça disse que, ao alienar o imóvel, o sujeito, que era o devedor do IPTU, não deixa de sê-lo. O adquirente passa a ser responsável também, uma responsabilidade aditiva, pode cobrar dos dois solidariamente, uma responsabilidade aditiva. Por que o STJ disse isso? Ele diz que a alienação tem que ser neutra. Neutra. Quanto ao fisco. Porque vejam, vai que o cara que vendeu o imóvel é um milionário. Tem patrimônio pra caramba além daquele imóvel.
O cara que comprou é um cara que só tinha o dinheiro para comprar aquele imóvel. Passou a vida toda juntando e tudo que tinha deu para comprar o imóvel. Inclusive teve que fazer um empréstimo para regularizar o imóvel, fazer escrituras, essas coisas todas. Aí o que iria acontecer? O adquirente passa a ser devedor do IPTU. Certo? Passa a ser devedor do IPTU. E aí o Estado vai ficar somente com aquele imóvel para executar, bem de família, inclusive. Bem de família tem uma exceção quanto aos tributos que incidem sobre o próprio imóvel. Mas vejam só, para o Estado fica muito mais difícil de receber se tiver que cobrar daquele adquirente. Certo? Então tem que ser neutra quanto ao credor. O credor tributário, né, o fisco, ele não pode ser prejudicado pela venda. Então, apesar de o CTN dizer que a responsabilidade se subroga na pessoa do adquirente, a gente sabe que subrogar é fazer uma substituição, o adquirente é que substitui o antigo proprietário como devedor, a jurisprudência recentíssima do STJ é no sentido de que há uma adição de responsabilidade. E aí tomem cuidado, isso vale, acredito, de 2 anos para cá. E vocês, se forem procurar questões de prova, vão ver várias questões de anos anteriores dizendo que o cara que comprou vai responder sozinho. Tá? Agora lembrem também que a Adalberto agora falou uma coisa que eu ri, que é um salve para um amigo que eu chamei de competência residual. Essa história é bem famosa, tá? Mas cuidado, não vou dizer o nome aqui, porque senão ele volta a ficar com raiva, dá até processo isso. Mas vamos lá. Lembrar que o adquirente compra, responde, mas existem 2 exceções. O próprio código diz que o adquirente não responde quando constar do título aquisitivo prova da quitação do tributo. Na prática, essa exceção acaba sendo uma regra. Sabe por quê? Porque a lei diz que o cara do cartório, ele não pode lavrar a escritura, o cartório de notas, nem pode transferir a propriedade lá no registro de imóveis, sem que haja comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre o próprio imóvel. Então, quando o cara vai lavrar a escritura, o cara lá no cartório já exige que ele apresente certidão negativa de débito de IPTU. Então, quem comprou, compra às vistas de uma certidão negativa. Então, consta do próprio título aquisitivo, vai constar na escritura que foi apresentada a prova da quitação. Aí, nesse caso, quem comprou não responde por tributo algum, afinal, comprou de boa fé, né? Comprou de boa fé diante de uma certidão. Quando eu falo isso, tem um que diz, Ricardo, mas claro que quem comprou não responde por nada, afinal de contas não se deve nada, existe uma certidão. Lembrem, certidão é na realidade um nada consta. Nada consta nos sistemas informatizados da Fazenda com relação a débito quanto àquele imóvel. Mas imagine o seguinte, imagine que aquele imóvel, há 3 anos, tinha passado por uma reforma. O antigo proprietário fez um puxadinho, aumentou a área construída e não avisou o município. O município passou 3 anos lançando IPTU sobre o valor do imóvel sem a reforma. Lembrar que o IPTU incide sobre o valor venal do imóvel, aumentou a área construída, aumenta a área do imóvel, aumenta o valor e, portanto, tem IPTU maior a ser pago. Só que o município não sabia. O município, quando veio a descobrir isso, o imóvel já era de propriedade B. Certo? Era da pessoa B. E, portanto, né, B, quando comprou o imóvel, comprou com a apresentação de uma certidão negativa, porque A foi lá na prefeitura e tirou. A prefeitura vai dar uma certidão negativa. Porque se a prefeitura cobrou só R$ 1.500 de IPTU, devia ter cobrado 2.000. Se soubesse da área construída ter sido aumentada. Mas a prefeitura cobrou só 1.500. O contribuinte pagou, o alienante pagou os 1.500. Quando pede certidão, a prefeitura dá uma certidão. O que ela cobrou foi pago. Só que a prefeitura tem direito de cobrar os 500 quando descobrir que a área foi aumentada. A pergunta é, vai cobrar de quem? De B, que adquiriu, ou de A, que é o alienante? Nesse caso, só pode cobrar de A. Porque nesse caso, B comprou e constou do título aquisitivo prova da quitação. Okay? Se não constar a prova da quitação, aí B passa a responder também, de acordo com a jurisprudência atual da STJ também, porque A não se livra, e o cara do cartório também responde, porque há uma regra lá no artigo 134 do CTN que responsabiliza os tabeliães, escrivães e demais eventuais de ofício com relação aos atos e omissões por ele praticados, né? Praticados por eles ou perante eles. Então, nesse caso, houve uma omissão no dever legal que ele tem de verificar o pagamento do IPTU. O Francisco pergunta se as taxas pelo poder de polícia seriam transferidas. Vejam, o artigo 130 só fala em impostos, certo? Impostos,
taxas relativas à prestação de serviços referentes a tais bens e contribuições de melhoria. Não fala de taxa de polícia. Então, tecnicamente, em prova, minha resposta seria: não se transfere taxa pelo exercício do poder de polícia, certo? Eu diria exatamente isso. Se eu fosse auditor fiscal, ia tentar fazer uma analogia para cobrar, mas tecnicamente em prova a resposta tem que ser taxa pela prestação de serviços referentes a tais bens. Ok? Então, atenção para esse aspecto. Então, vejam com cuidado essa parte de responsabilidade por sucessão. Sempre um evento vai acontecer no mundo que vai mudar o devedor do tributo. Citei já dois casos aqui. O evento morte, que transfere a responsabilidade primeiro para o espólio e depois transfere para os sucessores. Falei da venda, que transfere a responsabilidade para o adquirente. E, inclusive, para não me omitir, eu disse que existiam duas exceções, só citei uma. A exceção, a responsabilidade de quem adquire o imóvel. A primeira é quando constar do título aquisitivo a prova da sua quitação. E a segunda consta no parágrafo único desse artigo 130, que é quando a aquisição se der mediante arrematação em asta pública. Quem vai lá para o leilão arremata o imóvel, arremata esse imóvel livre de quaisquer ônus, inclusive do ônus do IPTU. Então quem comprou não responde quando comprou desta forma, mediante arrematação em asta pública. Nesse caso, o IPTU pode ser cobrado ainda sim, mas vai ser cobrado, vai ser retirado do valor do preço, porque o parágrafo único do artigo 130 diz que, nesse caso, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Quanto a essa parte de responsabilidade por sucessão, as questões têm sido muito literais. Muito literais. A jurisprudência que eles gostam mais de cobrar é no tocante à responsabilidade por multas. Porque veja, o artigo 134, ele traz casos de responsabilidade, certo? Que são ali listados, e tem um parágrafo que diz que no tocante à responsabilidade prevista nesse artigo, ela se aplica às penalidades somente as de caráter moratório, certo? Então há uma lógica que é utilizada aqui nesse artigo 134 que a jurisprudência replicou, mesmo sem previsão expressa, mas replicou por analogia para os casos de sucessão causa-mortes. Eu não concordo com essa jurisprudência por vários motivos, mas em prova a gente tem que admitir o seguinte, que quando uma pessoa morre, o sucessor, quando recebe o patrimônio, vai ter a obrigação de pagar os tributos que estão pendentes, se não foram pagos até aquele momento, certo? Agora, será que ele vai ter responsabilidade de pagar as multas que também não foram recolhidas? Aí o Superior Tribunal de Justiça faz uma separação. Tem que diferenciar a multa moratória da multa chamada de multa punitiva. Odeio essa tecnologia, porque a multa moratória, para mim, tem um caráter também de punição pelo atraso. Mas vamos lá. Qual é a lógica? Se você for pagar um tributo em atraso, você vai pagar esse tributo acrescido de uma multa que ela é proporcional ao tempo de atraso, certo? Então, por exemplo, na esfera federal ela é de 0,33% por dia de atraso e tem um teto, um limite máximo de 20%. Então, quando completam-se 60 dias, a multa chega próximo a 20%, quase 20%, a partir daí ela não cresce mais. É uma multa mais leve, no máximo 20%. A multa de ofício, não. A multa de ofício é uma paulada. O fisco fez uma auditoria e descobriu irregularidade, não é mero atraso. Ele vai fazer um lançamento com multas pesadíssimas, podem chegar até 100%. Certo? O STJ, o STF entende que acima de 100% é confiscatório. Tá? Então são multas muito mais pesadas. Multa de ofício, portanto, é por irregularidade, ilegalidade grave que foi cometida pelo sujeito. Aí o que é que acontece? O STJ entende que, como essa multa de ofício ela é aplicada por conta de irregularidade praticada pelo infrator, ilegalidade, só tem uma muita coisa até criminosa muitas vezes, aí o STJ aplica aqui aquele princípio da Constituição que fala da pessoalidade da pena. Lembra lá que a Constituição diz que a pena não passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano ser estendida aos sucessores até o limite do patrimônio transferido. Então, bem, quando os professores de direito constitucional vão tratar daquela matéria, normalmente dão exemplo de direito penal. Fulano de tal praticou um crime bárbaro e se suicidou, né? Aí, o que acontece? Quando o cara se suicida, a família da vítima fica com gosto de sangue na boca, né? Pô, o cara se suicidou, não vai ser nem punido. Aí imaginem que, se pensassem, então vamos punir o pai de fulano. Pelo amor de Deus. Vamos punir o filho de fulano. Pelo amor de Deus. A pena não passa da pessoa condenada. Quem cometeu ilícito pode responder. Se a pessoa morreu, morre com ela também a possibilidade de ela ser punida. Aqui em direito tributário,
raciocinaram desta mesma forma. Se Francisco morreu, deixou tributo pendente e deixou multas pendentes, quanto à multa de ofício, a responsabilidade é pessoal de Francisco e não passa para os sucessores. Tá? Só passa a multa se ela for de caráter meramente moratório. Multa pelo atraso passa para o sucessor. A multa punitiva não passa para o sucessor. Vejam que essa história que só se aplica essa responsabilidade para infrações no tocante às infrações de caráter moratório, essa regra está expressa no artigo 134, mas para o caso de responsabilidade de terceiros. Mas a jurisprudência também aplica para a responsabilidade na sucessão causa-mortes, por conta desse raciocínio do STF do STJ, desculpem, de aplicar o princípio da individualização, da pessoalidade da pena, nos termos que aqui coloquei. Lembrar que também nessa parte de sucessão, de responsabilidade por sucessão, tem a parte de sucessão empresarial. Quando a empresa A se junta com a empresa B criando uma C, fusão, Antártica mais Brahma criando a Ambev, então quem resultou da fusão, a Ambev, é responsável pelos tributos devidos pelas pessoas que foram fusionadas, né? Os tributos da Antártica e da Brahma são devidos agora pela Ambev. Se a Antártica tivesse comprado a Brahma, criando uma Antártica maior, então nós teríamos que a Antártica seria responsável pelos tributos da Brahma que deixou de existir. Cuidado, falei que deixou de existir somente, claro, a pessoa jurídica. Então as marcas, obviamente, continuaram no mercado, certo? Transformação, empresa A limitada que faz um IPO, abre o capital, certo? Passa a ser uma sociedade por ações, então a resultante da transformação, a SA, passa a ser responsável pelos tributos devidos pela limitada, que inclusive toda a doutrina critica, dizendo que isso não é caso de responsabilidade. A empresa é a pessoa jurídica é a mesma, só mudou sua organização. Mas isso não tem muita importância não. Se cair em prova de dizer que é responsabilidade, você diz que sim. Porque importância prática não existe. Se a empresa X limitada virou uma XSA, aí quando forem cobrar da XSA o tributo, a XSA vai dizer, não, me cobrem como responsável. Me cobrem como contribuinte, você está dizendo que eu sou responsável. Eu devo esses 10 milhões de reais, mas não como responsável, eu sou contribuinte. Claro que isso aí é besteira, ninguém vai querer que mude só o título da cobrança. Tá? Então, na prática, vamos lançar como devedor mesmo, não tem problema. Mas é bom a gente lembrar que quem resultou, segundo o CTM, que cai em prova assim, quem resultou da transformação é responsável pelos tributos devidos pela pessoa que foi transformada. Aí eu quero dizer o seguinte, nesses casos, como também no caso da empresa que compra uma filial da outra, que fica responsável pelos tributos que eram devidos pela filial, certo? Nesses casos todos, a gente tem que aplicar a regra de uma responsabilidade, os valores são transferidos, que englobam também, essa responsabilidade engloba também a multa de ofício. Engloba a multa de ofício. Aquela história de passar só multa de mora, o STJ decidiu para o caso de responsabilidade por sucessão, pessoalidade da pena, envolvendo seres humanos, pessoas físicas. Certo? No caso da sucessão empresarial, o STJ já disse que o que se transfere é o patrimônio. Tanto a parte positiva quanto a parte negativa, e dentro da parte negativa passa a multa de mora, passa a multa de ofício, passam todas as multas. Isso tudo é analisado muito cuidadosamente, com as regras e exceções, dentro do tópico 6.5, responsabilidade por sucessão. No 6.5.1 se fala do adquirente de bens imóveis, no 6.5.2 dos bens móveis, adquirente do remitente, depois sucessão causa-morte, depois fala sucessão empresarial, para depois de acabar essa parte de sucessão, entrar no caso de responsabilidade de terceiros. E aí eu aconselho para vocês, leiam direitinho o que está no livro, no tópico de responsabilidade de terceiros, e olhem com cuidado para o caput do artigo 134. O livro manda você olhar com cuidado para isso. Porque tem gente que estudando para a prova decora quais são as pessoas que vão responder por débitos de outras, lendo a lista do artigo 134, e ficam achando, essas pessoas, que essa responsabilidade vai ocorrer sempre. Quem está ali listado sempre vai responder pelos débitos de outros. Vejam que isso não faz sentido. Veja o exemplo que eu citei agora há pouco. Os tabeliães, escrivães e demais eventuais de ofício são responsáveis pelos tributos relativos aos atos praticados por eles ou perante eles. Espera aí. O cara do cartório vai ser responsável sempre pelos IPTUs, desses imóveis cujas escrituras são ali lavradas? Vai ser responsável pelo ITBI, porque lá no registro de imóveis é que ocorre a transmissão da propriedade imobiliária. Então tem ITBI não foi pago, é que ele que vai pagar? Na realidade, não. Para que seja possível cobrar do sujeito do cartório,
tem que ser observados os dois requisitos que estão no caput do artigo 134. Então, grifem no texto que vocês usam para se preparar, no texto do Código Tributário de vocês. No livro já está grifado, tá? Eu já grifo e falo, detalhe isso aí, chamando bastante atenção. Que é o seguinte, para uma daquelas criaturas ser responsabilizada, é absolutamente imprescindível que tenha acontecido duas coisas. Primeiro, que seja impossível cobrar do contribuinte. Então, aí um benefício de ordem. É curioso que o CTN diz que responde solidariamente, mas ele mesmo cria o benefício de ordem. Então, primeiro, não pode ser possível cobrar do contribuinte. Então, a primeira coisa é cobrar do cara que comprou o imóvel. Só se não tiver jeito algum é que você vai colocar o cara do cartório na jogada. Então, primeiro, cobrar do contribuinte. E em segundo lugar, para que o cara do cartório seja responsabilizado, tem que haver uma ação ou omissão dele. E o exemplo clássico de omissão que pode justificar essa responsabilidade é exatamente o que eu citei, a omissão em exigir a apresentação da certidão negativa de débito de IPTU. Se ele não exigiu, ele passa a ser responsável também, junto com o adquirente. Agora, atenção, se ele exigiu a certidão e ela foi apresentada, a certidão, só que aquele imóvel foi aquele que o cara fez um puxadinho, que o IPTU deveria ser de 2.000, mas o município só cobrou 1.500 porque não sabia do puxadinho, nesse caso o cara do cartório não responde. Afinal de contas, ele não praticou nenhuma ação ou omissão no caso. Ele exigiu o que a lei pedia que ele exigisse, só que a lei obrigava que ele exigisse, a lei obrigava ele a exigir a certidão. Ele exigiu e está livre de qualquer responsabilização quanto a isso. Então, deem atenção especial a esses aspectos do artigo 134. Depois, o artigo 135, da parte que está no Código, é a mais importante na prática tributária brasileira. Porque o artigo 135 fala de responsabilidade de uma criatura que agrediu lei, contrato social, ou estatutos, ou agiu com excesso de poder. Aí, nesse caso, aquelas criaturas vão responder por tributos que teriam como sujeito passivo uma outra pessoa. Vejam só, o natural é o sócio, e esse é o caso mais cobrado, é o sócio de uma pessoa jurídica não responder pelos débitos da pessoa jurídica. Afinal de contas, a pessoa jurídica é caracterizada pela separação patrimonial. Uma coisa são os débitos da pessoa jurídica e outra coisa são os débitos de seus sócios, certo? Entretanto, se o sócio agiu com excesso de poderes, agrediu o contrato social, o estatuto da instituição, ele pode ser responsabilizado. E aí o que acontece? Imaginem, por exemplo, que o sócio, e o discutido não fala em sócio, né? Fala do administrador, do gerente, mas imagine o sócio gerente, que ele vai responder por ser gerente, não é porque é sócio. Então ele é o administrador da empresa, a tecnologia mais antiga, o sócio gerente, e ele tem lá no estatuto uma proibição de que ele utilize dinheiro da empresa, dinheiro que não está sendo usado, as disponibilidades financeiras da empresa, ele invista em renda variável. Então colocar no estatuto, olha, as disponibilidades financeiras têm que ficar investidas em renda fixa, para não ter risco. Não pode investir em ações. Aí o sócio que entende muito do mercado de ações, estava fazendo lá análise técnica, viu uma grande oportunidade, essa ação vai subir e vai usar o dinheiro da empresa. Fez aquela operação. E suponha que deu certo. Deu uma grana, fez uma operação, um day trade lá e ganhou um bocado de dinheiro para a empresa. Só que o imposto de renda não foi pago. O sócio pode ser responsabilizado? Sim, porque ele agrediu o estatuto social, né, agrediu o contrato social daquela empresa. Então ele é responsável por ter agido dessa forma. Vejam, e muita atenção a isso, tá? Tem muita gente que não entende esse capítulo por conta disso. Eu sempre falo isso, até lembrando da primeira vez que estudei direito tributário na vida, sem ser nem formado em direito, estudando para um cargo nível médio, que era a época técnico da Receita Federal, que eu seria analista a nível superior. Então, quando eu li esse artigo 134, eu fiquei assim, meu Deus, esse artigo fala de casos em que o cara age com excesso de poderes, infração de lei, de contrato social, de estatutos. E por que esse artigo 135, que é esse artigo que eu estou citando, ele não está na parte de responsabilidade por infrações? A parte de responsabilidade por infrações no Código começa no artigo 136. Por que o artigo 135 fala desses casos, mas não é responsabilidade de terceiro, é por infrações? Claro que é por infração. Depois eu vim descobrir, que era estudando bastante a matéria, eu percebi o seguinte: a parte de responsabilidade por infrações é sobre infrações tributárias. O cara que
fez um investimento em renda variável quando o estatuto social da empresa não permitia, ele não cometeu nenhuma infração tributária. Ele, na realidade, praticou um ato para o qual ele não tinha autorização e a consequência vai ser responsabilidade tributária por aquele ato, certo? A partir do artigo 136, o CTN vai tratar de responsabilidade por infrações mesmo, aí por infrações à lei tributária. Tá? Então o 135 é fundamental. É o artigo mais discutido no STJ dessa parte, porque é muito comum que a Fazenda Pública se coloque numa situação em que ela quer cobrar da pessoa física que é rica um débito que é da pessoa jurídica que é pobre. Ela procura patrimônio da pessoa jurídica, não acha nada, mas o sócio é rico. Então o procurador da Fazenda vai dizer, opa, vamos cobrar do sócio. Pode? A regra é que não. Agora, se o procurador comprova que o sócio gerente, o administrador, praticou um daqueles atos que estão ali listados, ato com excesso de poder, infração de lei de contrato social e estatutos, ele pode responsabilizar diretamente o gerente. E aí um ponto que a jurisprudência do STJ tem deixado claro mais recentemente. Quando o cara que está lá no artigo 135, ele vai ser responsabilizado usando desse artigo, ou usando de qualquer outro artigo do código, a responsabilidade dele é direta. Não estamos tratando de desconsideração da personalidade jurídica. Certo? Porque muita gente acha, vai cobrar do sócio, tem que haver um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não, não. Porque quando o sujeito investe em renda variável, uma grana que ele não podia, na realidade, ele é responsável pelo tributo, surge uma responsabilidade tributária contra ele, pessoal. Originariamente, a responsabilidade surge já contra ele. Certo? O STJ diz que pode cobrar da empresa, na prática a responsabilidade passa a ser subsidiária, mas ela vem direto da lei. Você não precisa desconsiderar a personalidade jurídica para cobrar do sócio, não, você cobra diretamente dele. Por isso que o STJ diz que em todos os casos em que a responsabilidade vem direto do CT, não precisa desconsiderar. É comum que o nome do sócio já conste como corresponsável na certidão de dívida ativa. Aí se você ajuizou a execução contra a empresa X limitada, mas tem na certidão lá o sócio como codevedor, a qualquer momento o fisco pode redirecionar contra o sócio. Se não constar o nome do sócio lá como codevedor, mesmo assim, o procurador da Fazenda pode demonstrar para o magistrado que o sócio cometeu algum daqueles atos e, portanto, é devedor. Não é um incidente de desconsideração, não. Agora, se você quer responsabilizar, o procurador quer responsabilizar o sócio e não encontra no CTN nenhuma das regras ali, mas ele vê, opa, está havendo abuso da personalidade jurídica. Quem já estudou a matéria sabe que esse abuso da personalidade jurídica é disciplinado lá no artigo 50 do Código Civil, que foi inclusive recentemente alterado. E esse abuso de personalidade é caracterizado ou pela confusão patrimonial, não tem gente que fica pagando as despesas pessoais com o cartão da empresa, despesa da empresa com dinheiro próprio, uma completa confusão, patrimônios misturados. Então, nesse caso, você desconsidera a personalidade jurídica e pode cobrar do sócio. Ou quando há desvio de finalidade. A empresa está sendo utilizada para praticar atos que não estão nos seus estatutos, atos ilegais, então você pode cobrar também do sócio. Aí, nesse caso, como sua tentativa de cobrar do sócio está baseada na desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil, você tem que instaurar um incidente de desconsideração. Isso é o que pensa majoritariamente a doutrina e tem uma das turmas da STJ que decide assim. Tem outra turma que já disse, olha, você pode considerar, mas não precisa o incidente seguir exatamente as mesmas regras, porque o rito da Lei de Execução Fiscal 6.830 é incompatível com o rito do Código de Processo Civil. Bem, existe uma discussão longa sobre isso, por isso que eu acho que as bancas não vão cobrar se é necessário o incidente. Se perguntar, eu digo que sim, que é o que diz a maioria. Tá? No entanto, uma coisa é fundamental. Para cobrar sem usar o CTN, você vai ter que desconsiderar a personalidade jurídica. Mesmo que você não tenha que instaurar um incidente, mas só pode cobrar naquelas hipóteses, quando se comprovar que está configurada a hipótese. Eu acho que não faz sentido não instaurar um incidente. Mas vamos deixar isso de lado, que a gente está fazendo só um resumo, isso é bem explicado no livro. Eu só quero que vocês saibam que se a responsabilidade do sujeito é baseada em qualquer dos artigos do CTN, não precisa desconsiderar a personalidade jurídica. Se não for, você vai ter que usar o raciocínio do artigo 50 do Código Civil. Certo? Mais do que isso é para estudar mais em processo tributário. Mas desde já, também aviso que isso está explicado no tópico do livro. Inclusive, eu criei um tópico específico nessa 14ª edição para tratar disso,
porque eu vi que está sendo cobrado em provas de direito tributário mesmo, não apenas de processo tributário. Então chama a atenção especial com um novo tópico que surgiu nessa 14ª edição, que é o tópico 6.6.3, que tem como título responsabilidade de terceiros e incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Lá está, inclusive, apontada a divergência entre as duas turmas do nosso Superior Tribunal de Justiça. Aí depois você vai tratar de responsabilidade por infrações, listando de cara, dizendo logo de cara no artigo 136 que a responsabilidade é objetiva. Não se escreve assim, a responsabilidade é objetiva. Se diz que a responsabilidade independe da intenção do agente. Se não depende da intenção do agente, você não vai analisar se há dolo ou culpa. Então, praticou um ato que é infração na legislação tributária, você é responsável, certo? Vai ter que pagar a multa. Agora, lembre que esse artigo 136 é introduzido por um salvo disposição de lei em sentido contrário. Então é o seguinte, se a lei diz praticou tal ato, toma uma multa, responsabilidade objetiva. Mas se o legislador quiser que você só tome multa se agiu com culpa ou dolo, ele vai colocar na lei que a responsabilidade prevista nesse artigo só é aplicável nos casos de dolo ou culpa, o que complica demais a vida na fiscalização, que vai ter que comprovar o que passou na cabeça do sujeito para ele cometer uma irregularidade, o que é muito difícil de ser comprovado. Muito importante, decisão do STJ que ele vem aplicando a vários outros casos mais recentemente, que é dizer que essa responsabilidade do artigo 136, ela ser objetiva e se aplica, obviamente, para quem cometeu a infração. No caso de uma pessoa, eu comprar de uma empresa, certo? Uma mercadoria, e a empresa emitiu uma nota fiscal fraudulenta, quem cometeu a irregularidade foi a empresa. Suponha que a minha empresa B comprou da empresa A e veio uma nota fraudulenta. Quem cometeu a irregularidade foi a empresa A. Não pode o fisco dizer para mim, olha, Ricardo, você não pode se creditar do ICMS dessa operação não, porque quem compra se acredita, né? Não pode se creditar não, porque essa nota é fraudulenta. Aí você vai dizer, mas eu não tenho culpa disso. A responsabilidade é objetiva. O seu argumento não vai ser eu não tenho culpa disso, vai ser eu não pratiquei esse ato. Para ter responsabilidade eu tenho que ter agido. Quem praticou a irregularidade foi quem emitiu a nota fraudulenta. Certo? Simples assim. Agora, do ano passado, uma decisão bem interessante do STJ, que é sobre um regime especial de fiscalização criado no Rio Grande do Sul para os chamados devedores contumazes. Quem é devedor contumaz de ICMS, que lá caracteriza aquele cara como devedor contumaz, mais de 8 meses atrás, tem todo um regulamento lá que a gente precisa estudar aqui. Mas quem é devedor contumaz, de acordo com a legislação gaúcha, tem que, quando vender a mercadoria, já anexar, grampear na nota de venda o comprovante de que o ICMS daquela operação já foi pago. O que é curioso, né? Normalmente o ICMS se paga no mês seguinte, não paga logo quando vende. Mas você tem que juntar. E na nota fiscal tem que vir escrito que o cara está sujeito ao regime especial de fiscalização, de forma que o adquirente só tem direito a crédito se for juntado à nota o comprovante do recolhimento. Aí foram para o STJ. Olha, o STJ já disse que quem compra não tem nada a ver. Quem compra não é fiscal. Você vai, toda vez que vai comprar, você vai analisar se a nota é fraudulenta ou não, instalar lá um procedimento de autoria, o Estado fiscalize isso. Então o STJ já tinha dito que quem cometeu isso foi o alienante. Só que nesse caso do Rio Grande do Sul, o STJ considerou o válido da legislação, entendendo em primeiro lugar que é necessário um procedimento mais rígido de fiscalização quanto a devedores contumazes, e segundo, nesse caso está na nota escrito que o adquirente só tem crédito se houver a juntada do comprovante do recolhimento. Além disso, a informação é de amplo conhecimento, porque é divulgado num site lá no Rio Grande do Sul a lista dos devedores contumazes, certo? Quem está enquadrado no regime especial de fiscalização. Então, nesse caso, só há crédito mesmo se houver a comprovação do recolhimento. Decisão quentíssima do fim do ano passado, ok? Muita gente está me pedindo aqui bola de cristal sobre os concursos que vão sair. Falando da Receita Federal, acho muito difícil dar concurso esse ano para qualquer cargo na esfera federal, pelas situações atuais, mas continue acompanhando aí as redes sociais nossas, a gente fala disso no outro foro, mas no momento não há previsão de concurso para a Receita Federal do Brasil, não, infelizmente. Ok? Bem, então depois de falar dessas regras sobre responsabilidade tributária, só para encerrar, falar de uma das que são mais cobradas, são as regras referentes à denúncia espontânea de infrações. O contribuinte que praticou um ato ilícito e deixou de pagar tributo, se ele for pego, ele vai tomar uma multa que é pesada, aquela multa de ofício.
Se esse contribuinte, ele antes de qualquer procedimento do fisco tendente a lançar o tributo, ele confessa o ilícito que cometeu e paga o tributo que deixou de pagar, ele se livra da responsabilidade por infrações, ou seja, ele não vai ser multado. Vão cobrar dele o tributo, vão cobrar dele os juros, mas punição não existe. Agora eu grifei na voz, já estava quase acabando, né? Antes de qualquer procedimento tendente a lançar o tributo. Se você está desesperado porque na sua declaração de imposto de renda você colocou filhos que não são seus, e que você sabia que não são seus, né? Porque tem gente que coloca filhos que não são seus achando que são. Mas se você colocou lá, inventou um monte de coisa na declaração de imposto de renda, você viu que a declaração caiu na malha e você ficou esperando, né? Você viu que está demorando demais, consultando o site da Receita e ficou esperando. Bem, se chegar à sua casa uma notificação dizendo: comparecer à Receita Federal no endereço abaixo indicado, munido da certidão de nascimento dessas crianças, a casa caiu. The house is down. A casa caiu, não há mais como você fazer denúncia espontânea, não haverá mais espontaneidade sua, dado que você já está sob fiscalização. Certo? Entretanto, se antes dessa notificação você alterar a sua declaração, corrigir tudinho, você pode ter tributo a pagar, você paga. Mas não vai haver, nesse caso, a cobrança de nenhuma multa. Você se livra das multas, inclusive o STJ diz que se livra de ofício da multa moratória também, sem pagar nenhuma multa, que os fiscos não concordam. O STJ diz isso daí. O STJ também diz que não basta confessar e pedir parcelamento. Tem que confessar e pagar. Você pode pedir parcelamento se quiser, mas pedir parcelamento vai parcelar com multa. Tá? O STJ também disciplina esse aspecto. Também diz que só vale quando a sua infração tem repercussão sobre o valor do tributo. Só vale para a obrigação principal. Se você entregou sua declaração de imposto de renda fora do prazo, não adianta chegar para a Receita e dizer: eu quero confessar espontaneamente que estou entregando fora do prazo. Não, isso é obrigação acessória. Essa descumprimento de obrigação acessória não evita a multa se você não vai evitar a multa por descumprimento da obrigação acessória se você confessar espontaneamente que cometeu tal infração, certo? Por obrigação acessória, portanto, isso não se aplica. E, por fim, lembrar, entendimento até simulado pelo Superior Tribunal de Justiça, súmula 360, que diz que se o tributo foi regularmente declarado, mas pago fora do prazo, não cabe denúncia espontânea. Estou olhando aqui o tempo que me falta para o Instagram me derrubar, mas dá para explicar isso. Tem 2 minutos e 36 segundos ainda. Olha só. Raciocina comigo. 2 contribuintes, A e B. Os 2 apuraram que deviam 50 mil reais de COFINS. Os 2 estão sem dinheiro para pagar. Contribuinte A diz: eu sou inadimplente, mas bandido não. Declara: eu devo 50 fiscos, só que não paguei, não tenho dinheiro para pagar. Contribuinte B diz: eu vou dar uma desperta aqui, eu não vou entregar o ouro para o bandido. Ele declara para o fisco que não tem nada a pagar. Então o fisco não sabe. Os 2 não pagam. Aí suponho que mais à frente, os 2 têm um grande faturamento, aquele setor da economia melhora pra caramba. Aí os 2 resolvem aceitar Jesus e sanar a irregularidade que cometeram. O contribuinte A chega lá e diz: eu quero confessar espontaneamente que não paguei o tributo que eu devia, quero confessar que devo 50 mil reais. O fisco vai levantar aquela placa que a torcida do Mengão fica levando para jogo. Eu já sabia. Está confessando o quê? Eu já sei disso. Você fez uma declaração dizendo que deve 50 mil e não pagou. Denúncia espontânea tem um quê de delação premiada, em que o poder público só vai lhe dar os benefícios da delação premiada se o que você traz é novidade. Se ele não tem ainda aquela informação, tem que contribuir para desvendar o que estava escondido. Então o contribuinte B, de bandido, aquele que diz para o fisco: não devo nada e portanto não paguei nada, quando chega lá para o fisco e diz: quero confessar espontaneamente que devo 50 mil e não paguei, e ter o benefício da denúncia espontânea, o fisco tem que dar o benefício da denúncia espontânea para ele. Porque ele está confessando algo que ninguém sabia. Certo? Isso, quando eu falo, tem gente que se espanta. Pô, sacanagem, vai dar o benefício da denúncia espontânea para o cara que agiu pior, o cara que omitiu tudo, e não vai dar para o cara que agiu melhor? Sim, porque denúncia espontânea, assim como delação premiada, não tem como objetivo fazer justiça para aquele cara, não. O cara que faz a delação premiada, ele descumpriu a ética do crime e a ética da sociedade. Mas como no fim ajudou a sociedade, dá-se um benefício para ele. Aqui, o cara que cometeu o ilícito e traz a informação para o fisco, está dizendo para o fisco uma coisa que talvez o fisco não descobrisse nunca. Né? O fisco não descobrisse nunca. Traz informação
muito importante. Eu já estou aqui com o tempo concluído, apareceu uma mensagem aqui, fail safe mode, não sei exatamente o que é, mas com isso a gente conclui a análise desse capítulo 6. No próximo